Louvamos a este Pai maravilhoso por toda a sua criação, por nos dar a oportunidade de vivenciarmos nossas experiências neste mundo, para que possamos evoluir conforme Ele nos dê a oportunidade. Vamos pedir por todas essas pessoas que neste momento estão à margem deste amor misericordioso, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos presídios, para aqueles que estão em sofrimento em qualquer parte desse mundo. Que nosso Pai Celestial possa enviar a cada um a Tua luz, a Tua misericórdia, possa acalmar corações, possa dar fé para aqueles que passam pelas suas provações. E da mesma forma agradecemos, Pai, por termos a oportunidade de compartilhar esse momento, de nos vermos, de aprendermos sobre tudo o que nos cerca em torno da espiritualidade, que esse conhecimento possa ser diferença em nossas vidas, para que possamos olhar o próximo com os Teus olhos, Mestre Jesus, com o amor infinito de nossa Mãe Maria. E dessa forma podemos ser uma parcela de Deus em ação neste mundo. Peço a proteção para todos que estão nessa reunião, peço a proteção e orientação para a palestrante que vai nos trazer um tema tão bonito hoje, que é a possibilidade nossa de contato com a espiritualidade. E que dessa palestra possamos tirar muitos aprendizados para que possamos colocar em prática em nosso favor e em favor daqueles que estão em nosso lado. Sejais sempre conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o contato com a espiritualidade. Bom, gente, voltando só um pouquinho numa palestra lá atrás, só para relembrarmos que quando Deus ele criou o espírito, era para que esse espírito vivesse, né, no mundo espiritual. Porém, para que esse espírito evoluísse, ele precisaria viver no mundo material para que ele pudesse vivenciar as suas experiências e, assim, tivesse os aprendizados necessários para essa sua evolução. A gente tem um pouquinho mania de falar mundo espiritual e mundo material. Só que é um mundo só, né? A gente faz essa divisão, mas é um mundo só, se diferenciando apenas pelas suas densidades energéticas. E, gente, apesar dessas densidades serem diferentes, isso não impede que haja esse intercâmbio entre esses dois mundos, que é o espiritual e o material, como a gente fala, né? Então, esse intercâmbio, ele serve exatamente para que todos nós possamos trocar conhecimentos, influenciações, auxílios, e isso para ambos os lados. Por isso, esse intercâmbio é tão importante para nós. E aí, se a gente observar, lembrar, né, que na Bíblia, desde os tempos de Moisés e dos profetas, desde a vinda de Jesus, até hoje, existiu sempre esse contato, essa comunicação do espírito com o homem. E graças a essa comunicação, né, graças a Deus por ela existir, né, que o Kardec ele pôde trazer tantas informações
para a gente, né? Através da sua codificação, dos livros, né? Que ele trouxe referente a essa troca com a espiritualidade, e com isso ele foi descortinando muitos mistérios, né? Desde aquela época, como para muitas pessoas até hoje, e assim a gente pôde, com essa comunicação, saber, né, um pouco mais do plano espiritual. Temos ainda muitas coisas para aprender, para saber, né? Mas o tempo é que vai trazendo, né, para a gente no momento certo, né? Quando a gente vai abrindo mais o nosso intelecto, a nossa moralidade, novas informações vão chegando para que a gente possa ir compreendendo melhor. E Kardec foi só aquele que iniciou, né? Tantos outros vieram depois trazendo informações, tantos romances, né? Temos exemplos na nossa casa das meninas que se dedicam a estar exatamente fazendo este contato com a espiritualidade, trazendo romances que nos trazem informações. Então, são várias formas, não é assim, que nós temos de ter essas informações, graças a Deus que isso serve para nos auxiliar, né? Então, como a gente pode perceber, nós não estamos sós. Jamais estivemos e jamais estaremos sós. Porque, gente, a gente não pode estar só referente à espiritualidade, porque nós temos a necessidade de evoluir e dessa proteção. Então, quando eu falo assim de proteção, nós temos a proteção divina. Isso nós nunca podemos duvidar. Mas nós também temos o nosso próprio grupo de proteção, que nos protege, que nos auxilia nessa nossa jornada terrena. E esse grupo de proteção são, na verdade, amigos, amores, que nos intuem na vigília, na emancipação, nos confortam, nos dão orientações, mas também puxam as nossas orelhas, né? Quando a gente faz algo aqui que não é tão bom, que está trazendo desconforto, vamos dizer assim, ao nosso próximo, a nós mesmos, nós também recebemos os nossos carinhosos puxões de orelhas por esses amigos espirituais. Então, gente, esse grupo, todos eles nos conhecem muito bem. Mas eles também têm todo um preparo para ser o nosso grupo de proteção. Por quê? Eles não podem se envolver, vamos dizer assim, emocionalmente, quando estamos rateando aqui. Eles precisam se manter firmes naquele propósito deles de proteção, respeitando as nossas escolhas, seja ela qual for, gente. Então, nós temos essa proteção, mas temos também esse respeito deles para conosco. E quando a gente vem reencarnar novamente, todos nós temos ciência que esse grupo estará conosco, que vem exatamente para nos auxiliar, e isso nos conforta muito. Porque, querendo ou não, todos nós temos, né, aquele medo de voltar à matéria, de sucumbir, né, frente
as nossas dificuldades. Então, dentro desse preparo espiritual que a gente tem, eles também nos auxiliam nesse preparo para o nosso retorno, né? E estão conosco. Apesar de muitos não sentirem, né? Muitos não acreditarem, enfim, existe tanto cis, mas eles estão conosco. E isso aí, gente, por bondade do Pai, porque ainda não temos condições de estarmos caminhando aqui sozinhos, tá bom? Bom, nós não estamos, vamos dizer assim, nós não convivemos apenas com esse nosso grupo de proteção. Nós também convivemos com espíritos de todos os tipos conosco. Esses espíritos transitam entre nós e então nós temos essa nossa convivência com esses espíritos. E esses espíritos, gente, eles são como nós. Eles vibram em determinada sintonia. Assim como a gente vibra, né? Temos as nossas vibrações, eles também têm. Simplesmente são espíritos que estão desencarnados. Alguns transitam dentro do auxílio, outros transitam porque ainda não se desvincularam da matéria. Estão aqui conosco para alimentar alguns sentimentos, algumas viciações. Então, eles não conseguiram se desvincular da matéria. Então, querendo ou não, nós transitamos com esses irmãos o tempo todo. Certo? Então, gente, lá atrás, quando eu disse que nós fazemos esse intercâmbio, que esse intercâmbio serve para o nosso aprendizado, mas, da mesma forma, nós somos influenciados e influenciamos também. Anderson? Desculpa, eu estou sem uma visibilidade aqui. Fala. Como uma vez em contato com os espíritos e recebendo uma mensagem deles, como é que a gente consegue identificar se o espírito ele tem boas intenções ou é alguém que muitas vezes quer nos prejudicar ou apenas brincar com a gente? Dependendo de como estamos, né, de como vibramos, esses irmãos, eles têm um acesso muito fácil a nós, tanto aqueles que vibram no bem, quanto aqueles que vibram, né, não tão bem. Mas, quando a gente recebe, tem, né, alguma intuição, ou recebe alguma mensagem, da forma que for, nós temos sempre que estar analisando a mensagem, o que chega até nós. Então, se é algo que vai ser construtivo, vamos colocar assim, nós devemos entender que esses que nos auxiliam estarão sempre dessa forma, mandando mensagem, nos intuindo para a prática do bem, vamos colocar assim. Aqueles que não são, não vibram, vamos dizer assim, numa faixa do bem, da caridade, eles podem, por quê? São pensamentos que chegam, não é? São vibrações, intuições que chegam, podem chegar a gente. A gente não precisa também estar desarmonizados ou vibrando
nessa energia para captar essa mensagem. Então, captando essa mensagem, vamos observar o que é. Se alguém chega, se você recebe uma intuição de, briga com aquela pessoa ali. Por que eu vou brigar com aquela pessoa? Então, a gente tem sempre que estar raciocinando o que chega até a gente para podermos estar dando crédito ou não a esta mensagem. Tá bom? Vai lá. Tem mais uma pergunta aqui. Só quem é espírita ou acredita no espiritismo é capaz de fazer esse intercâmbio? Falhou na hora que você falou. Lê para mim outra vez. Só quem é espírita ou acredita no espiritismo é capaz de fazer esse intercâmbio? Não, claro que não. Se nós, hoje, né, como nós sempre falamos, se todos nós somos médiuns, todos nós já tivemos alguma vivência, né, com a mediunidade, e todos nós, por sermos médiuns, vamos dizer assim, alguns são aqueles médiuns ativos, né, e outros nem tanto. Ativos que a gente fala, aqueles que trabalham mais mediunicamente, e aqueles passivos que não, vamos colocar assim. Só que todos nós temos o nosso canal aberto para recebermos exatamente as intuições que chegam até a gente. Então, não precisa ser espírita, porque a gente vê muito católico, a gente vê muito evangélico, recebendo as intuições, não é assim? E falam, né, que é o Espírito Santo e tal. Então, a gente vê muito isso. Então, não é privilégio dos espíritas receber essas intuições. Tá bom? Léo? Não, só para completar aí a sua resposta da pergunta anterior, né? A gente estava falando sobre a questão da comunicação. No Livro dos Espíritos, na questão 464, né, Kardec perguntou: como distinguirmos se um pensamento sugerido precede de um espírito bom ou de um espírito mau? Então, ele respondeu: estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, né, só assinando embaixo aquilo que você sabiamente já tinha dito. Isso, assim, é muito engraçado, até porque, vamos dizer assim, aquele encarnado que vibra numa faixa, né, que não é tão boa, vamos colocar assim. Vou só dar uma nomenclatura, mas sem querer ofender ninguém. Que a gente sempre fala, o bandido, né? O bandido, ele sempre vibra naquela coisa da maldade, vamos colocar assim. Então, quem é que vai estar junto com ele? Aqueles que vibram nessa sintonia. E aí, esses que vibram nessa sintonia vão intuir a esses a fazerem, não é assim? As suas maldades. Para ele, isso está sendo um bom conselho. Então, isso também é muito relativo, não é? Porque, dependendo de como vibramos, nós vamos estar abraçando aquilo que a gente quer. Mas isso aí é perfeito que você falou. Tá certo? Anderson, não? Tá aqui, porque eu consigo enxergar isso. Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver onde é que eu me sintonizo. Bom, gente, quando nós pensamos, automaticamente, em algumas situações, a gente acaba agindo, né? Então, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas sempre estarão emanando energias que vão estar se ligando a energias afins. E quando essas energias são, vamos dizer assim, constantemente alimentadas por nós vamos potencializar o que estamos sentindo
e o que estamos pensando de bom e de não tão bom. E aí, nós temos que estar muito atentos a isso. No que vamos estar pensando para ver com quem estamos nos ligando. Porque se a gente observar, quando a gente sente um desconforto, a gente sempre é orientado a prestar atenção se isso é meu, se isso não é meu. É claro que a gente não fica o tempo inteiro se vigiando. A gente não fica o tempo inteiro. Mas, em primeiro lugar, nós temos que estar prestando muito mais atenção na gente do que no outro. E vendo o que nós estamos sentindo. Por quê? Tudo que a gente pensa, a gente lança para o universo. Então, todos nós emitimos, né, através dos nossos pensamentos, energias boas e não tão boas. E aí, nós temos que prestar atenção o que estamos captando. Porque quando a gente capta alguma coisa que é desconfortante, isso estará mexendo conosco. E as coisas boas, a gente se sente mais confortados, mais leves frente a qualquer situação. Fala, Anderson. Desculpa, um momentinho que as perguntas vão começar a pipocar aqui. A qualidade do nosso pensamento vai influenciar que tipo de intuição eu recebo. Está correto o meu entendimento? Lê outra vez. A qualidade do nosso pensamento vai influenciar que tipo de intuição eu recebo. Está correto o meu entendimento? Sim. O nosso pensamento, ele sempre será a nossa bússola. Eu preciso sempre estar me apropriando do que eu penso, porque eu sempre vou ser responsável por aquilo que eu penso e as minhas ações. Então, naquilo que eu penso, eu vou estar normalmente sendo vinculado exatamente pelos pensamentos mais afins possíveis. Não que não vamos ter outro tipo de intuição diferente do que pensamos, mas quando a gente tenta manter uma vibração melhor, a gente vai estar sempre ligada a algo melhor. Fala. Isso aqui, acho que foi feito quando você estava falando, dando o exemplo do bandido lá, né? Estaria correto dizer que o tal bandido também tem contato com os espíritos bons? Estariam esses de prontidão para quando o Filho de Deus, que há neste criminoso, se manifestar? Claro, ninguém é isento a mudanças, não é assim? Pelas nossas escolhas, nós optamos seguir caminhos, né? Por sermos seres falíveis ainda, nós, ora nos equivocamos nas nossas escolhas, ora acertamos, não é assim? Mas estamos sempre sendo, no nosso caminhar, passíveis de mudar. Então, é claro que a vida ela vai sempre nos oportunizar naquilo que a gente melhor, para que a gente melhor se construa. Mas o nosso livre-arbítrio vai sempre dizer, não é, aquilo que a gente vai escolher. Mas, em momento nenhum, esse nosso grupo se afasta da gente. Tá bom? Bom, no sistema de comunicação com a espiritualidade, a oração é um instrumento de pergunta e resposta? Isso eu ia dizer, né? Então, vamos no que eu ia falar. É muito importante a gente vigiar e orar.
tá? Nós precisamos sempre estar vigilantes no que pensamos, porque a gente precisa, na verdade, selecionar e valorizar, vamos colocar assim, os bons pensamentos. Tá? Então, eu coloco sempre o vigiar antes de orar. Então, para que a gente possa estar se mantendo o mais harmônico possível, a gente precisa estar se vigiando, atento ao que a gente pensa. Né? Porque quando a gente faz isso, tenta se vigiar, tenta se voltar para pensamentos bons, consequentemente, as nossas atitudes também vão ser melhores. Mas, fora isso, quando a gente sustenta esse pensamento positivo, essa energia positiva, nós também estamos ajudando na energia, na manutenção energética do planeta. Né? Servindo, e com isso, gente, quando a gente se mantém com essa vibração positiva, a gente acaba, de certa forma, também auxiliando a esses irmãos espirituais. Porque nós somos observados, o tempo inteiro nós somos observados. Então, quando a gente tenta ir por um caminho de retidão, nós podemos fazer com que esses irmãos espirituais também, eles possam buscar uma mudança de atitude. Então, eu me fortaleço na oração, sim, porque na hora que eu escorrego, eu me agarro com Jesus, me agarro com Maria, com santos, com o que quer que seja. Nós temos sempre algo mais alto com que a gente se identifica. Né? Então, a gente precisa, sim, através da oração, fazer esta conexão, porque aí, vamos dizer assim, vamos ter uma intuição melhor naquilo que a gente vai fazer. Tá? Pergunta, depois eu continuo. Como posso melhorar esse sistema de percepção desta comunicação? Bom, aqui não especificou se é pela qualidade da resposta ou a forma como é feita, né? Mas segue aí a pergunta. Como é que eu posso melhorar? Isso eu acho que é sempre um exercício que nós fazemos conosco diariamente, exatamente na questão do se vigiar. Por quê? Nós pensamos, lançamos os nossos pensamentos, o outro pensa, se lança o pensamento, e o outro capta o nosso pensamento, nós captamos o do outro. Então, se nós já compreendemos que, se eu vibrar no bem, né, estando atento ao que penso, valorizando as coisas boas, quando vem um pensamento, não valorizar esse pensamento ruim, aquele pensamento que me coloca para baixo, que coloca o outro para baixo, por que eu preciso alimentar isso? Então, todos os nossos pensamentos e sentimentos, eles precisam ser raciocinados. E quando a gente faz esse exercício, nós começamos a nos nivelar, vamos dizer assim, mais para os pensamentos melhores. Só que, gente, nós somos falíveis, nós escorregamos, levantamos, e isso é prática, não tem receita de bolo. Isso aí é um esforço individual de cada um para conquistar isso. Fala. Temos mais duas perguntas, tá? Como podemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos pelos espíritos? Eu acho que a gente se conhece, não é? Eu acho que a gente sabe como, o que a gente pensa, como que a gente age em intenção ao outro. Isso a gente sabe. Então, quando chega algo diferente, é para que a gente,
espera aí, por que que eu estou pensando dessa forma? Ou se sentir potencializado neste pensamento, nessa coisa, sabe, do não tão bom. Por que que eu estou pensando insistentemente nisso? Então, isso aí é algo que a gente, prestando atenção, a gente consegue fazer essa separação, sim, se observando e sendo verdadeiro para com a gente. Como interromper esta conexão com as más influências? Como interromper? A oração, ela é um dos instrumentos, não é assim? O pensamento, ele é muito insistente. Ele é muito insistente. Então, nós precisamos estar numa briga, às vezes, constante, para que aquilo não nos sobrecarregue, não nos tire do prumo. E cada um é de um jeito, e cada um, existem pessoas, né, vamos dizer assim, existem pessoas que elas são mais negativas, outras elas são mais, né, vibram, né, mais positivamente. Então, essas pessoas, por exemplo, negativas, esses pensamentos são muito recorrentes para essas pessoas. Então, essas pessoas, às vezes, abraçam com muita facilidade. Já aquela pessoa que, às vezes, já vibra, né, um pouco melhor, quando vem esses pensamentos, e sempre, gente, eles virão. E aí é que nós temos que estar mais atentos. Orar. A gente não consegue ficar orando o tempo inteiro. Vamos ser úteis, vamos fazer uma leitura. E aí, cada um também vai ter que procurar um método para poder estar minimizando esse assédio, vamos dizer assim, através dessas intuições ou desses pensamentos que chegam até a gente. Mas a oração é um dos fatores que nos aproxima, né, com o mais alto e nos fortifica nesse caminhar. Tá bom? Mais alguma? Meu apoio, tranquilo? A carinha dele. Bem, gente, quando eu falei, né, que a gente precisa vigiar, né, para que a gente tenha bons pensamentos, e com isso a gente ajuda, né, esses irmãos, também a gente faz o contrário, né? Quando a gente alimenta esses pensamentos, que eles não são tão bons, a gente abre a nossa guarda. E aí a gente acaba atraindo esses irmãos que vibram nessa sintonia. E aí o que eu faço? O que eu estou sentindo vai ser exacerbado em nós. Por quê? Se eu já tenho um pensamento, né, que não é bom, aquilo me traz ou trará um desconforto. E aí, com isso, eu sustento esse pensamento e aí eu convido a esses irmãos. Mas só que não somos apenas nós os prejudicados. Nós também prejudicamos a esses irmãos porque nós estamos também alimentando as suas dores e os seus vícios. Então, é uma via de mão dupla. Nós nos prejudicamos e também prejudicamos esses irmãos. Então, olha a nossa responsabilidade frente a esse não vigiar da nossa parte. Porque, na verdade,
E assim, o que é mais engraçado, né? Vamos colocar assim, a gente sempre acha que estamos obsediados, né? Que tem um imposto do meu lado, né? Assim, que está me perturbando, que está, né? Fazendo com que minhas dores sejam aumentadas, que eu fique para baixo, enfim. Quem abriu a guarda? Quem é que é responsável em convidar a esses irmãos? E alimentar também as dores dele. Somos nós. E aí, com isso, né, o que a gente fala? Será que sou eu que estou sendo obsediada, ou será que sou eu também que fico obsedando o irmão espiritual? Fala, Anderson. Certa vez eu vi em um filme onde o marido morto visitava a esposa e ela sempre ficava triste quando ele chegava perto. Esse tipo de coisa é possível na vida real? E aí eu vou aproveitar essa pergunta e fazer outra também. Assim, a espiritualidade permite, às vezes, que um irmão em tratamento, né, possa fazer esse tipo de visita. Eu acho que esse filme é Amor Além da Vida, se não me engano. Um irmão que chega perto da sua companheira, não é isso? E aí ela fica triste quando ele chega perto. Isso? Tá. Isso. Se pode isso acontecer? É essa a pergunta? Bom, é claro que isso pode acontecer, né, gente? Porque esse intercâmbio, ele existe não só através da comunicação, né, a intuição, mas a proximidade também, ela se faz presente. Então, por que também que essa irmã se sentia triste? Às vezes, ela, assim, não, o irmão, ele poderia estar, vamos dizer assim, bem, né? E aí ela poderia sentir a presença dele, lembrar dele, e sentir uma tristeza pela dor, pela ausência, e isso é muito normal, entendeu? E também o irmão, às vezes, quando ele não está equilibrado o suficiente, ele também pode se aproximar e ela também pode sentir essa tristeza, entendeu? Mas isso é muito comum de acontecer, o lado espiritual, né, estar próximo do encarnado. Isso é normal. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Este processo de sintonia é automático ou leva um tempo para ser estabelecido? Creio que seja outro assunto que você estava falando. Uhum. É isso aí que eu ia falar um pouquinho mais à frente. Todos nós somos responsáveis exatamente por aquilo que pensamos e agimos, certo? E é claro que quando, por sermos, vamos colocar assim, por sermos falíveis, nós pensamos coisas boas, coisas não tão boas, não é assim? E a gente pode convidar alguns irmãos a estarem do nosso lado. Sim. E aí, muitas pessoas podem vir a questionar assim, e o nosso grupo de proteção? Né? Se eu convido, os irmãos estão ali, e o nosso grupo de proteção? Bem, gente, o nosso grupo de proteção, eles vieram conosco, não é assim? E eles vibram numa sintonia. Nesse momento em que eu estou vibrando nessa sintonia, eles vibram numa sintonia do bem, né, do positivismo, das coisas boas. E no momento em que eu estou vibrando numa sintonia com companhias, eu
faço o que se eu atraio energias afins? Eu estou ligada a esses irmãos. E aí eu acabo o quê? Repelindo esses protetores que vieram conosco para nos auxiliar. Só que tem um problema. Tem um problema, não, né? Eles, na verdade, eles não nos abandonam, gente. Nós simplesmente nos distanciamos, né? Eu brinco que a gente bota 3 metros do pau para lá, eles, e aqui a gente fica com quem a gente quer. Só que esse afastamento, gente, é algo assim, uma coisa assim, se distancia, vamos colocar, tá? Mas eles estão ali. Só que, se nós alimentarmos com frequência esses nossos pensamentos e essas nossas atitudes, nós vamos acabar elegendo outro grupo de proteção que nós estamos vibrando. Porque existem pessoas que elas conseguem fazer isso. Porque, gente, não é, dentro da pergunta que foi feita, não é só a gente pensar, né? Às vezes a gente faz aquele convitezinho, senta na sala, né? Eu coloco os irmãos, vamos ver um filme, comer uma pipoca, né? Assim, eles estão ali conosco. Mas, a partir do momento em que eu começo a elevar a minha energia, eu faço isso com esses irmãos que eu convidei, que são aqueles irmãos não tão bons para mim, vamos colocar assim. Mas existem pessoas que mantêm constantemente pensamentos não construtivos, pensamentos deletérios, atitudes não tão boas, e aí, com essa frequência de pensamentos e atitudes, ela entra numa sintonia vibracional exatamente desses irmãos que estão vibrando igual a ela. E se ela alimenta, o grupo de proteção não tem acesso, porque é energético, gente. Automaticamente se faz isso. E quando se faz isso, eles, né, a gente repele, eles ficam ali, aguardando o momento de estarem retornando para nos envolver na sua energia de construção novamente. Mas, enquanto isso, que eles não têm este acesso a gente, eles estão vibrando por nós, eles estão orando por nós, para que, no momento em que nós, assim, possamos dar uma brecha, esta energia chega até a gente. E aí a gente pode titubear, né, em algumas escolhas, começar o raciocínio, sabe, ter um lampejo de raciocínio novamente nessa ligação com os nossos irmãos, né, que vieram conosco. Então, gente, isso aí é muito comum de acontecer, tá? Mas a gente não tem que ficar preocupado porque deslizou, a gente vai estar perdido. Não é bem assim. Fala, Anderson. Acho que a Priscila e o Ricardo, eles querem fazer uma pergunta aí. Aí vocês podem sair do áudio e fazer a pergunta, ok? Não estou enxergando. Na verdade, eu acho que você acabou de responder a pergunta que eu queria fazer. Eu queria saber o seguinte, quando a pessoa está com depressão, por exemplo, e ela fica com pensamentos suicidas, são influências espirituais ou também a própria pessoa, tipo, culpa da própria pessoa? A segunda pergunta junto, assim, e quando ela se suicida, tem a ver com influências espirituais, tipo assim, é só a influência espiritual ou a própria pessoa em si não precisa estar em vibração, ela própria já faz aquilo sozinha?
a depressão, né, é algo muito, muito sério, né? Eu acho que todo mundo já teve contato com pessoas que tiveram, enfim. Mas, para a pessoa ela ficar deprimida, algo precisa ter acontecido, não é assim, na vida dela, e ela abraçou isso, alimentou, e normalmente ela julga que não é algo bom para ela, né? Esse fato que aconteceu não é algo bom para ela, e ela abraça isso, esse sentimento, e aí, o que ela faz? Ela começa a trazer para ela pensamentos não tão bons, não é? É assim que vai acontecendo? Pensamentos não tão bons. Ela não busca ver o outro lado, muitas vezes não busca auxílio. Existe também, em todo esse processo, existe um processo químico também, né? Existe a coisa genética também, que pode ser despertada, né, em momentos assim, mas, normalmente, a pessoa, ela começa a descer de ladeira abaixo, vamos dizer assim, por algo que ela abraçou. E tudo na nossa vida, por mais que a gente julgue não ser bom, nós precisamos raciocinar e tentar ver os dois lados da moeda. E buscar ajuda. Porque se eu não estou bem, eu preciso buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de amigos, numa casa espírita, numa igreja, não importa, nós precisamos buscar ajuda. Mas existem aquelas que preferem alimentar esses pensamentos, esses sentimentos, e aí a gente sabe como é que é a cabeça do ser humano, porque todos nós somos seres humanos, e nós sabemos como é que funciona, não é? E aí, o que acontece? A pessoa, ela vai abrindo aquilo que eu falei, ela vai abrindo a guarda dela, né? Ela abre, e é que nem uma fogueirinha que a gente vai botando lenha para poder manter o fogo aceso. Então, nós vamos alimentando esses sentimentos, vamos abrindo a nossa guarda, vamos convidando a esses irmãos espirituais, né, a estarem juntos, que aquilo que eu falei, nós temos a responsabilidade, porque eles têm a dor dele, e nós estamos colaborando também em alimentar essa dor, e eles também estão ali conosco, porque são energias afins. Então, é uma simbiose, é algo assim que a pessoa ela vai fazendo, né? Então, existem muitas situações em que, às vezes, né, a pessoa ela comete o suicídio, né, pela vontade dela, e também estimulada pelo entorno, vamos colocar assim. Essas pessoas, elas nunca ficarão desamparadas. Espiritualmente, nenhum filho de Deus fica desamparado, não é? Essa pessoa, ela vai desencarnar, ela é acolhida, mas dentro das suas escolhas, dentro daquilo que ela vibra, ela vai, né, estar naquela sintonia onde ela vibra no plano espiritual. Mas em momento nenhum ela deixa de ser observada, ela existe, né, no plano espiritual todo um amor para com aqueles que partem, né, de uma forma trágica, qualquer que seja, e também, claro, com as mortes naturais, mas esse espírito, ele não fica desamparado em momento nenhum. Mas sempre somos nós os responsáveis por aquilo que fazemos, porque nós é que vamos sempre dar a primeira autorização. Tá bom? Ederson? Spoiler, fofoca, cartomante, horóscopo. Por que esses recursos de comunicação seduzem tanto o ser humano? Eu pensei até que você estivesse brincando.
É uma pergunta. Gente, quem na vida nunca foi numa cartomante, né? Quem não gosta de um baralhinho, né? De saber da coisa do... Nunca foi, né? O ser humano, ele tem a sua curiosidade, né? De querer saber, né? O seu futuro, aquilo que te espera, né? Mas quando a gente vai até amadurecendo, quando a gente vai buscando um entendimento, a gente vê assim que cartomante, ela pode sim estar vendo ali algumas coisas, né, referentes da nossa vida. Ela pode até fazer uma previsão, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós mudamos o nosso curso, né, dentro das nossas escolhas. Então, muitas vezes vai-se numa cartomante e ela fala, você vai conseguir isso. Mas durante um caminho, no seu caminho, você faz uma escolha que aquilo não acaba acontecendo na sua vida. Aí a cartomante não presta. Mas não é, às vezes ela fez algo diante daquilo que ela estava vendo naquele momento. Mas eu acho que, independente da gente querer ficar buscando através de horóscopo, buscando através da cartomante, a gente construir o nosso dia a dia. O futuro, ele nos pertence, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Então, de acordo com o que eu ajo, de acordo com o que eu penso na minha vida, eu vou construindo a minha vida da forma que se faz necessário para o meu aprendizado. É claro que a gente deseja algumas coisas e nós não vamos acessar essas coisas na nossa vida, porque também nós temos uma programação espiritual que precisamos vivenciar para crescermos. Mas buscar esses subterfúgios, ao meu ver, a gente não devia se ligar. Né? Primeiro que o horóscopo é uma furada, aquele negócio tudo é repetitivo, sem querer ficar julgando nada. Mas o futuro somos nós que construímos. Então, é no nosso dia a dia, com as nossas atitudes e pensamentos, que a gente constrói um futuro melhor para a gente. Fala. Só faltou dizer que podia ir na quinta-feira, no sábado, para conversar com a espiritualidade. E eles também não vão resolver. Não vão resolver, mas vai dar bons conselhos. Bom, vamos para a pergunta. Além da oração e a manutenção de bons pensamentos, existem outros mecanismos para nos proteger dessas influências negativas? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento. Eu acho que cada um, ele vem, eu acho que são dois instrumentos valiosos isso na nossa vida. Eu acho que não tem como a gente se desvincular disso, né? De estarmos ligados com o alto, né? Na oração, na vibração positiva, fazendo bem, fazendo caridade, porque isso aí vai nos melhorando como pessoas. E quando a gente se torna pessoas melhores, né? Quando a gente começa a fazer isso com a gente, nós seremos testados, sim, com certeza, mas nós estaremos mais fortalecidos porque a gente já vibra numa sintonia melhor. Então, a gente precisa estar muito atento, porque nós vamos ser sempre os responsáveis por aquilo que a gente pensa e, consequentemente, nas nossas atitudes. Vai lá. Estas companhias podem interferir, além de nossos pensamentos, mas também em nossas emoções e até mesmo em nosso corpo físico? Se dermos autorização, podem influenciar, sim, na gente. É só darmos autorização. E alimentar, né, qualquer que seja
o pensamento e a atitude que influencia, sim. Porque, muitas vezes, de acordo com essa vibração que a gente capta, né, a gente acaba transferindo para o físico também, né, dores desconhecidas, mal-estares. Então, tudo isso potencializa, às vezes, o que a gente tem e cria novas emoções, né, dores físicas para a gente no nosso caminhar, com certeza. Sai do mudo? Sai do mudo. Recebemos alguma proteção de nosso mentor quando estivermos passando por momento de dificuldade? Nós sempre vamos estar amparados pelo nosso grupo de proteção, né? No caso, quem está mais ligado conosco é o nosso mentor, né? Assim, então, claro que nos momentos de dificuldade, né? Exatamente lá atrás, quando eu falei, quando estamos na vigília aqui, né? Acordadinhos, eles tentam nos auxiliar, nos intuindo. Muitas vezes a gente não consegue captar essa intuição, coloca-se alguém no nosso caminho, né? Ele acaba intuindo essa pessoa ela chega junto a nós, né? Tenta nos auxiliar, porque às vezes a gente, né, cria uma dificuldade, às vezes a gente se fecha, vamos dizer assim, dentro do problema, que às vezes a gente não dá esse acesso. E aí ele, né, faz o contorno e coloca uma pessoa exatamente para nos auxiliar. Então, em momento nenhum a gente fica desamparado. Fala. A prática de evangelho no lar seria um mecanismo de melhorar não só minha frequência, mas da minha casa e da minha família? Isso aí eu ia falar. É claro, gente, que quando a gente se vigia mais, tenta ficar o mais harmônico possível, melhor para nós. E a gente tem que ter muito em mente agora que o nosso planeta, ele está passando por um processo de regeneração, né? E esse processo de regeneração, aqueles que estarão vibrando numa sintonia melhor, né, com seus pensamentos, com as suas atitudes, eles permanecerão, né, no planeta para darem continuidade à sua trajetória. Então, estamos sendo colocados em xeque, né, nos nossos valores morais, principalmente eles, né? Talvez seja o momento mais crítico que nós estejamos vivenciando na nossa vida, que é esse agora, né? Então, nós temos que prestar muita atenção na nossa casa interior, de exatamente tentar ficarmos o mais harmônicos possíveis. É claro, gente, que a gente não fica o tempo inteiro, né? Mas que a gente seja mais cuidadoso neste período que estamos vivenciando, que o orbe, né, está neste processo, então nós temos que estar vigilantes na nossa casa interior. Mas também nós temos, né, como estar mantendo essa harmonia também na nossa casa, que é o nosso refúgio. E uma desses recursos, não é assim, que a gente se utiliza, é o culto no lar. Por quê? Que o culto no lar é importante? E não é, gente, quando uma pessoa ela não faz o culto no lar, não significa que o seu lar esteja desamparado. A gente não pode generalizar tudo. Agora, o culto no lar
quando você faz isso, você, naquele momento, né, em que você tira o seu dia, o seu horário, em que você, às vezes não tem ninguém, mas você quer fazer sozinho, ou com a sua família, é um momento exatamente onde você e a sua família se colocam para fazer esta conexão com o mais alto. E aí, quando a gente faz essa conexão, é como se a gente abrisse a nossa casa para que energias, irmãos espirituais, benfeitores espirituais, estivessem ali naquele momento para poder estar harmonizando o lar, harmonizando os familiares que estão ali. E isso faz com que facilite, vamos dizer assim, uma harmonia. Mas nós temos que entender que existem pessoas diferentes dentro de uma casa, que pensam, que vibram de uma maneira. E exatamente nesse culto no lar, que através da palavra, não é? Que é dita, dos ensinamentos, das intuições desses benfeitores que chegam a uma ou a duas determinadas pessoas, vão levando alguns esclarecimentos, e aí as pessoas elas vão despertando também para manterem-se mais harmônicas e o seu lar mais harmônico também, gente. Então, quem faz é bom, quem não faz não tem que se sentir culpado para não fazer, mas sentindo-se na responsabilidade dela e dos integrantes buscarem manter esta harmonia dentro do lar. Tá bom? Tá. Temos mais duas perguntas, tá? Deixa eu procurar aqui. Sabendo que temos um mentor, um grupo de proteção, existe alguma forma no qual possa aprimorar minha conexão com eles? Isso depende muito, gente, que a gente sempre brinca, cada caso é um caso, né? Existem pessoas que elas têm uma facilidade maior com isso. Na emancipação, a gente tem sempre esse contato, mas aí fala assim, eu não lembro, né? Eu não lembro disso. Mas nós sempre estamos em contato com esses nossos protetores no plano espiritual. Agora, no plano material, isso vai depender muito de cada um, e às vezes a gente fala assim, da mediunidade de cada um, de como eu me porto, porque às vezes do nada, às vezes você não está nem pretendendo ter essa comunicação. Às vezes chega aquela intuição na sua cabeça, do nada, né? Então, assim, eu não sei se existe uma receita de bolo para isso. Eu acho que é muito de cada um, é uma coisa espiritual, muito de cada um em ter essa facilidade, essa comunicação com o plano espiritual, com o seu grupo de proteção. Bom, essa aqui é a última pergunta. Se até às 21h10, daqui a 5 minutos, não surgir mais nenhuma, aí você continua, né? Quando a gente para de ter trabalho e sofrer tanto com esse negócio de mediunidade? A vida do médium não é fácil, é luta atrás de batalha, assédio atrás de trevas. Quando isso melhora? Em momento nenhum, Jesus disse que ia ser fácil, né? Eu procuro isso na Bíblia, mas não acho, né? Em momento nenhum ele disse que ia ser fácil. E nós temos que entender o seguinte, todos nós somos médiuns, não é? Alguns vêm com uma mediunidade mais, como é que eu vou dizer? Mais flor da pele, né? Outros menos, mas a gente precisa entender uma coisa. Dentro do nosso planejamento espiritual, todos nós viemos com uma proposta dentro da mediunidade, né? Uns sentindo mais, outros menos, uns com propostas para trabalhar, outros não, mas
é esta mediunidade que nos facilita a captarmos, vamos dizer assim, essas intuições que vêm a gente, porque todo mundo tem intuição, não tem essa de dizer que não tem não, que todo mundo tem as suas intuições. Então, a mediunidade é um facilitador exatamente para termos essas intuições, né? Esse abraço carinhoso e, às vezes, de urso, né? Mas o médium, esse revoltado aí, que fez essa pergunta, né? Que quando é que a gente vai deixar de ver tudo isso? Gente, nós temos que entender que dentro do nosso planejamento, nós, em cada vida, nós vamos fazendo algumas escolhas equivocadas e outros não. Escolhas boas, escolhas não tão boas, não é assim? E dentro dessas escolhas, a mediunidade, ela sempre vem como uma forma de estarmos andando mais rápido com esse nosso processo de crescimento. E a mediunidade, em primeiro lugar, ela vem para nos auxiliar. Quando ela vem para nos auxiliar, a gente vai começar a perceber e ter os desconfortos, e aí a gente tem que buscar soluções. E a gente educa a nossa mediunidade. Então, às vezes, para o apavorado que perguntou isso, calma, né, assim? Calma, calma. Por quê, gente? Principalmente quando precisamos entrar numa casa e ficamos na reticência de não entrar. Aí, né, o nosso grupo de proteção fica lá, presta atenção, e a gente vai largando de mão. E chega a um ponto que muitas vezes vem o desconforto físico, sim. Porque, dependendo da minha proposta, se é para eu trabalhar, acho bom eu trabalhar. Porque aí eu vou minimizar as minhas problemáticas todas, no sentido de amenizar, compreender, para lidar melhor com as energias, com a energia do outro. Então, isso aí tem que ser estudado, trabalhado, para que seja minimizado todo o desconforto. E aí, gente, não tem como. O médium, ele irá sentir o desconforto, sim, quando ele topar com uma energia que é diferente da dele. Então, o médium é aquela luzinha que o mosquitinho vai sempre estar buscando para que ele seja acolhido, para que seja compreendido. Então, não tem jeito. Se nós, rabiscamos lá em cima, demos a nossa assinatura, que não é nem com caneta, a gente faz assim, né? Adriano que gosta de mexer assim, né? A gente esfrega, né, Adriana? A digital assim toda, né? Se assumirmos, gente, é porque a gente vai ter condição. Então, assim, façamos por onde, vamos buscar, vamos compreender, estudar, para minimizar todo o desconforto que, a princípio, essa mediunidade nos traz. E depois, a gente compreendendo, a gente lida com mais sabedoria com tudo isso. Tá bom? Fala, Anderson. Eu só queria fazer uma observação de um texto que eu li essa semana, e isso ficou muito, muito impregnado em mim, né? Achei muito pertinente sobre o nosso trabalho mediúnico. Você imagina 10 pessoas dentro de uma sala escura. Só basta entra uma pessoa com uma lanterna, um lampião. Ou seja, no meio de 10 pessoas numa sala escura, basta apenas uma para iluminar o local. Então, eu acho que o trabalho mediúnico muitas vezes tem a ver com isso, a gente levar a luz, né? Porque a escuridão é passiva, a luz ela é ativa. Então, apenas uma pessoa consegue levar uma luz para a escuridão. Eu achei bastante interessante essa analogia. Uhum. E o médium, ele é essa luz. E o médium, quando ele, exatamente dentro de tudo aquilo que a gente falou, né? Quando o médium ele leva a sério a sua mediunidade, quando ele busca estar, né, na sua vivência, praticando o bem, a caridade, estando harmônico,
ele vai ser sempre uma luz, e ele sempre vai ser observado, ele sempre vai ser, vai atrair aqueles irmãos, porque vão ver nele um referencial de auxílio. Então, muitas vezes, a gente sente, não é, o desconforto, mas a dor mesmo do irmão, a gente não sabe qual é. Então, esse desconforto é que faz exatamente que a gente, né, busque auxiliar a esse irmão. Então, é dos dois lados, gente. A gente auxilia e também somos auxiliados. Então, se a gente acha que a gente não faz nada porque a gente não está vendo, mas muitas vezes a gente precisa sentir para ver o quanto é importante esse trabalho mediúnico que se é levado a sério, quando se abraça a mediunidade de uma forma responsável. Entendeu? Então, a gente não pode esquecer que a gente vai ser sempre um palitinho de fósforo aonde a gente estiver andando. Então, gente, diante de tudo isso que a gente falou, eu acho que talvez, como a gente sempre brinca na casa, né, que a espiritualidade fala assim, disciplina, 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 eu acho que talvez, para a nossa palestra de hoje, para que a gente possa, assim, caminhar, né, sucumbir menos, talvez a palavra seja vigilância, vigilância e vigilância. Que a gente possa, assim, olhar para a gente, se analisar, ser caridoso com a gente, porque quando a gente passa a ter um amor próprio mais fortalecido, nós vamos estar mais atentos a nós e, consequentemente, estando mais atentos a nós, nós vamos nos perceber. E aí nós vamos trazer as mudanças que a gente precisa. E quando a gente muda, a gente auxilia o outro também nessa sua mudança. Tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer. Eu agradeço muito a vocês pela colaboração de todos, tá? E que, né, a gente se vigie sempre um bocadinho, tá bom? Vou fazer a nossa oração para que a gente possa encerrar. Amado Mestre Jesus, a gente sempre brinca que você fala que não ia ser fácil para ninguém. E com certeza não é. Porque precisamos sempre sair da nossa zona de conforto. Porque se permanecermos nela, Jesus, não vamos crescer. E são as experiências que chegam até nós que fazem com que a gente levante e cresça. E esse crescimento, ele virá com dor, ele virá com alegria, mas nunca estaremos sozinhos. Temos amigos materiais, amigos espirituais, que sempre estenderão a mão para nos auxiliar nos momentos aflitivos e nos incentivar para que continuemos na nossa caminhada. Por isso, Jesus, fortaleça-nos sempre, para que a gente esteja atento a tudo e a todos. Que assim seja.